Que Deus abençoe você nesse dia, nesta manhã de Dia dos Pais. Eu fiz questão de trazer uma palavra fundamentada no Salmo 23, nessa experiência do rei Davi com Deus, e ele faz essa relação, Deus sendo o pastor e ele a ovelha, e ele inicia o Salmo dizendo: o Senhor é meu pastor. E isso me faz lembrar o ensinamento de Jesus no Salmo, na oração do Pai Nosso, melhor dizendo, quando ele nos ensina a chamar Deus de Pai Nosso. Ele compartilha o seu Pai com todos que creem e diz: o Pai de vocês. E essa experiência de ter e ser pertencido por Deus é muito fundamental na dinâmica espiritual, porque me faz visitar um lugar especial, é o lugar da paternidade, o lugar da filiação, em que eu me sinto e sou filho de Deus, não por sangue, mas por um legado espiritual promovido e provocado por Jesus na cruz do Calvário, quando morre a nossa morte, nos dá uma condição de sermos feitos filhos de Deus. Então, o Salmo 23 também é uma experiência filial. É uma experiência dessa relação que hoje a gente comemora. Eu estou aqui no Dia dos Pais de 2023, deixando essa palavra para você. E o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me unges, tu me honras e faz-me transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É a leitura do Salmo 23 na linguagem NVI, uma linguagem que eu gosto muito, porém gosto também da linguagem da Revista Atualizada. Foi essa linguagem, a Revista Atualizada, que eu decorei o Salmo 23, mas aqui a gente encontra nessas duas versões boas escolhas de traduções que irão nos dar certamente compreensão do sentido bíblico daquilo que o Espírito Santo, usando Davi, quis comunicar ao nosso coração. Hoje eu não vou fazer um aprofundamento, eu vou ler e interpretar de uma forma muito aplicada o Salmo de número 23. Vai ser um tempo breve, mas eu quero pensar, destacar coisas muito óbvias e ao mesmo tempo profundas, que calam o nosso coração nessa relação com Deus. E eu quero, em primeiro lugar, dizer para você que me ouve que o Salmo 23 é um chamamento a uma experiência única de pertencer e ser pertencido. De saber que eu posso chamar de meu alguém e saber que esse alguém diz que eu também sou dele. E essa experiência de pertencer e ser pertencido, ele é fundamental para um relacionamento leve, gostoso. Porque se você está num relacionamento de subjugação, um relacionamento de autoridade apenas, você vai vivenciar a pior de todas as experiências, de obedecer por medo, por angústia e não por prazer e paz. O salmista diz: o Senhor é meu pastor. Essa ideia de você ter a liberdade de se aproximar e dizer: você é meu. E Deus vai dizer em outros lugares, em outros textos, né? A partir do lugar de onde Ele está: você é meu, eu te gerei. Você é a menina dos meus olhos.
É isso que faz com que o meu relacionamento seja um relacionamento de amor e espiritual. O amor e a espiritualidade se casam, se juntam, eles não se divorciam, eles não se distanciam, ao contrário. Quando eu inicio o Salmo de número 23, eu sei que eu sou e eu sei que ele é meu. Em outras palavras, eu diria que esse encontro, esse relacionamento também é um chamado à entrega e ao recebimento. Muitos se aproximam para receber. Muitos se aproximam porque querem, mas estão desligados da bênção de se doar, de se entregar. A vida espiritual exige, antes do recebimento, uma entrega de vida, uma entrega de coração, uma entrega a alguém. Hoje eu sou dele, eu pertenço a ele. E quando você se entrega, é um ato posterior, porque Jesus já se entregou por você. Você se lembra que ele me amou, ele amou primeiro. E o ato de Jesus se entregar na cruz é um ato de amor por nós. Todo ato de entrega posterior a este é um ato que não teve um passo inicial, ele é um passo secundário. O passo primeiro foi dado por Jesus ao morrer na cruz por nós. Se a gente se entrega hoje, é uma resposta ao que ele já fez, se entregar por nós. Então se entregue de corpo e alma, não estabeleça limites, reservas, se entregue, porque depois vem as bênçãos. Ele já se entregou por você na cruz. Tudo que ele lhe der hoje é secundário, porque o maior bem é o bem de Jesus. Romanos 8 diz assim: aquele que não poupou ao seu único filho, entregando por nós, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A resposta é óbvia, porque se ele já entregou o seu filho por nós, toda e qualquer coisa da minha necessidade, tudo que eu preciso, ele pode me entregar, porque ele já deu o que ele tinha de mais precioso. Quando eu leio o Salmo 23, eu percebo que o Salmo 23 é um salmo que fala de presença, de uma presença que substitui toda carência e toda e qualquer necessidade que eu tenho. A revista atualizada, essa versão dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porém, as novas traduções hoje traduzem de forma acertada: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Note, parece que é uma tradução discrepante, completamente diferente da primeira, mas eu diria que são formas diferentes de falar a mesma coisa. É claro que a afirmação nada me faltará traz uma ideia equivocada de que tudo que eu quiser, tudo que eu precisar, aparecerá, serão supridas por Deus na minha carência. E eu falo aí de todas as carências. Porém, nós temos carências que são mesquinhas e egoístas. Deus não vai alimentar as minhas carências mesquinhas e egoístas só porque eu quero. Um filho que quer e esperneia, faz birra porque quer alguma coisa. Deus nos dá o que a gente tem de maior necessidade. E às vezes a ausência de alguma coisa vai me fazer crescer para que eu possa receber quando eu estiver maduro, estruturado. O que de fato não pode faltar é a presença de Deus. Por isso que a nova tradução diz isso de uma forma muito clara: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Isso quer dizer, em outras palavras, que eu posso ter carências, eu posso sentir a falta de coisas, de realizações, mas quando Deus é o meu pastor, não me falta nada, porque Ele é o meu grande ganho, a minha grande propriedade. O Salmo de número 18 vai dizer:
outro bem não possuo, senão a ti somente. Esse é a maior conquista, ter Deus ao nosso lado. Saber que Ele está conosco, a sua presença é real, em todos os momentos. No momento de carência eu descubro que eu tenho um momento de presença. Olha que coisa linda. No momento da minha carência eu tenho a presença. Uma presença que me basta, uma presença que me sustém, uma presença que me restaura. É nesse sentido que eu posso dizer que de nada terei falta, porque Deus está comigo. Ele é a base, a razão de tudo. Quando eu leio o Salmo 23, também eu percebo que é um salmo que fala de condução. E ser conduzido é uma experiência que, para quem é humilde, para quem se sujeita, para quem confia, é a maior de todas as experiências, ser conduzido. Mas para quem é egoísta, prepotente, quem se acha dono do seu nariz, quem se vê como gestor da sua vida, é a pior das experiências. Porque Davi vai dizer, ele me faz chegar às águas de descanso. Ele me conduz aos pastos verdejantes. Ele me guia na vereda da justiça. Veja, eu sou o conduzido da história. Eu sou levado por ele a chegar em lugares que vale a pena se chegar. Não é beco sem saída que eu sou levado ao lugar do descanso, da paz, da plenitude. Portanto, para chegar a isso e a outros lugares, eu tenho que aprender a ser conduzido. O ser conduzido me leva a provisões. O ser conduzido me leva a paz. Então, o Salmo 23 fala desse lance de condução e, ao mesmo tempo, me faz lembrar do Novo Testamento, quando Jesus me convida a segui-lo. Quem segue sempre chega a lugares de bênção, a lugares de paz. O Salmo 23 também é um lugar de incerteza. A razão das nossas incertezas, o motivo da nossa angústia é porque a gente não sabe muito bem como será o amanhã. A ansiedade faz mover o coração em direção ao que ainda não é, o que ainda não aconteceu, o amanhã. E eu fico tão preso ao amanhã que o meu hoje se torna uma perfeita agonia, uma angústia total, porque eu não sei, e por não saber eu não tenho certezas, e por não saber eu desconfio, e por não saber eu gemo. O salmista tem outra compreensão quando ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Note, ele está falando da prisma, da perspectiva, de um lugar que percebe e antevê o amanhã com suas variáveis. Podem acontecer coisas boas, podem acontecer coisas difíceis e ruins. Daí que ele vai dizer, ainda que eu ande pela sombra da morte, mostrando que é possível no amanhã encontrar um caminho de sombra e de morte. Mas isso não o apavora. E por que não o apavora? Porque ele tem uma certeza. Ele não tem uma certeza sobre o que vai acontecer no amanhã, mas ele tem uma certeza de quem estará com ele no amanhã. Daí a construção, ainda que possa acontecer de eu passar por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum. Não serei dominado pelo medo, pela angústia, pela tristeza, pela derrota. Não temerei mal algum. Aí vem o óbvio, porque tu estás comigo. Quando a gente desenvolve isso, quando a nossa certeza não está presa ao que vai acontecer, no sentido de vivência dos acontecimentos, mas quando a minha certeza está no fato de que, independendo do que for acontecer, Deus estará comigo. E não tem coisa mais sensacional do que saber que no momento da grande alegria Deus vai estar comigo, e no momento da grande tristeza Deus vai estar comigo. Em outras palavras, em toda e qualquer situação Deus estará comigo. Por isso que eu sou convocado a dar graças em tudo, na alegria,
e na tristeza. Também quando eu leio o Salmo 23, eu descubro que o Salmo 23 é um salmo de fidelidade e honra. Os momentos de prova são momentos difíceis, são momentos de desertos. E o salmista vai dizer que Deus vai providenciar no deserto uma mesa na presença dos seus adversários. O que é que os seus adversários querem? Querem a privação, querem a fome, querem a morte. E o que é que Deus faz quando a gente espera confiante, obedecendo os seus preceitos? É de depois de passar a prova, 40 dias e 40 noites. Você lembra de Jesus, Mateus 4, no deserto, sendo tentado pelo diabo, muitas propostas indecentes e ele resistindo a todas, até que diz o final do Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, que anjos vieram e serviram a ele, colocaram uma mesa posta, e aquilo foi um momento de honra para ele e de vergonha para os adversários. Por isso que a mesa é uma mesa preparada na presença dos adversários. O que é que Deus está falando ao preparar uma mesa na presença dos adversários? Primeiro, ele é fiel e bom. Segundo, ele honra aqueles que obedecem, aqueles que resistem e que fazem a vontade de Deus. Também eu posso dizer que este salmo, Salmo 23, é um salmo que fala de transbordamento, de plenitude, de enchimento. Ele vai dizer, o meu cálice transborda. A experiência de transbordar não é apenas uma experiência emocional e espiritual de um êxtase. É uma experiência também de ser pleno, de ser cheio da palavra de Deus, das perspectivas e visões de Deus, de um coração cheio das coisas do céu e não das coisas da terra. Não é um coração cheio de ódio, de ressentimento, desejo de vingança. É um coração leve, é um coração que transborda. E quando Deus me faz transbordar, ele vai dizer, o meu cálice transborda. O salmista vai falar dessa experiência de ter o cálice transbordando, de ser cheio e cheio do Espírito Santo. É que eu posso abençoar outros. O cálice que transborda é um cálice que chega a outros, que umidifica, que fertiliza o ambiente onde está e abençoa as pessoas com as quais estamos. É nesse sentido que eu lembro do Salmo 84, quando o salmista diz que nós, cheios, plenos, quando passamos pelo vale árido, vale de Becar, transformamos, fertilizamos esse lugar, porque fazemos dele um deserto em um manancial. Isso é transbordamento. Por fim, esse salmo também vai falar de bondade e misericórdia. Eu sempre chamo a atenção às escolhas das palavras. Normalmente eu fico a pensar, por que não foi escolhida uma outra palavra? Por que não foi destacada um outro termo? Por que o salmista escolheu nesse salmo tão profundo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Qual o porquê dessa escolha? Eu entendo, queridos, que para se viver com Deus só se pode viver experimentando a bondade e a misericórdia dele. Porque se Deus for usar de justiça e retidão, esse relacionamento que eu tenho descrito para você até aqui não se estabeleceria. Se eu fosse pensar em obediência e prudência, esse relacionamento também não se estabeleceria. Esse relacionamento com Deus, de pastor e ovelha, de pai e filho, de senhor e servo, só se estabelece porque Deus tem por premissa nos dar bondade. A bondade não espera um ato de bondade da parte de quem é alvo da bondade. A bondade é dada a quem não merece. Então, quando eu sei disso, meu coração sabe que desse Deus parte coisa boa. Ele é bom e a sua bondade é a marca dessa bondade do seu coração.
E essa bondade vem a pessoas pecaminosas, que têm tanta maldade no coração como eu e você, que escolhem tantas vezes o mal ao bem. Mas mesmo assim nós somos agraciados, porque essa bondade nos atinge de cheio. Mas se ser atingido pela bondade é uma grande bênção, imagine ser atingido pela misericórdia. A misericórdia é quando Deus olha com dó do coração para nós. Ele vê a nossa miséria, porém a minha miséria não interfere no coração dele ao ponto dele me excluir, me abandonar, me extinguir. A minha miséria faz com que o seu coração seja movido a usar de compaixão, e essa compaixão me atinge, e eu sei que eu não estou num relacionamento entre iguais, eu estou num relacionamento entre diferentes, mas esse que é diferente, que é completamente alto, completamente ser supremo, resolveu olhar para mim e ter misericórdia de mim, porque ele é misericordioso, e essa relação é uma relação que apoia, que ampara, que aceita, que abraça e que restaura. É um relacionamento de acolhimento, de perdão, de restauração. Esta é a mensagem do Salmo 23. Essa é a mensagem que transforma e que restaura o coração. Por isso que esse salmo faz tanta diferença e sucesso na vida de quem o lê. E eu quero que você leia esse salmo, se aproprie desse salmo e de todos os destaques que fiz. Que Deus faça nova todas as coisas na sua vida. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que me ouvem e a todos os filhos que me ouvem, possam também vivenciar essa dádiva de ser filho e de ter um pai e de ser possuído e possuir um pai em sua vida. Feliz Dia dos Pais a todos.